Desapego material. Como enriquecer a mente e o coração. Na quietude das montanhas do Himalaia, onde o silêncio era quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo som suave do vento passando por entre as árvores, vivia um monge chamado Rinzem. Ele habitava um antigo templo de pedra, erguido há séculos no alto de um penhasco, onde poucos ousavam ir. Era um lugar isolado do mundo, um santuário de paz e contemplação, onde Rinzem dedicava seus dias à meditação e ao estudo dos ensinamentos sagrados. Rinzem era conhecido não apenas por sua sabedoria, mas também por sua simplicidade. Ele tinha poucos pertences, vestia-se com a mesma túnica de tecido grosso, e seus pés conheciam mais o toque da terra do que de qualquer calçado. Porém, havia algo que ele mantinha consigo desde que se tornara monge, um amuleto de madeira, esculpido à mão por seu mestre. Era um objeto pequeno e humilde, mas carregado de significado, representando sua conexão com a linhagem espiritual de mestres que o antecederam. Esse amuleto era seu único bem material de valor, e Rinzem o guardava com carinho, acreditando que ele lhe conferia proteção e guiava seus passos. Durante muitos anos, ele carregou o amuleto em torno do pescoço, escondido sob suas vestes, próximo ao coração. Em seus momentos de incerteza, ele o segurava firme, sentindo o conforto da madeira contra sua pele, como se o objeto fosse capaz de dissipar todas as suas dúvidas e medos. Apesar de sua vida dedicada à espiritualidade, Rinzem não estava imune às lutas internas. Havia uma inquietação que ele não conseguia ignorar, um sentimento sutil, mas persistente, de que ainda não havia alcançado o pleno entendimento dos ensinamentos de Buda. Ele se perguntava constantemente se havia algo mais profundo, algo que ele ainda não havia compreendido completamente. Em uma manhã fria, enquanto o sol começava a surgir por trás das montanhas, Rinzem decidiu que era hora de fazer uma jornada. Ele sentiu, no fundo de seu ser, que algo estava para mudar, e que essa mudança exigiria dele mais do que simplesmente continuar suas práticas diárias. Ele precisava sair do templo, caminhar pelo mundo, encontrar respostas para as perguntas que o assombravam. Preparou-se para a viagem da maneira mais simples possível. Colocou em sua bolsa apenas o essencial, um pouco de arroz, uma tigela de madeira e o amuleto. Antes de partir, dirigiu-se ao altar do templo, onde uma estátua de Buda repousava em meditação eterna. Rinzem ajoelhou-se diante da imagem, recitou silenciosamente um sutra de gratidão e fez uma reverência profunda, sentindo a presença calma e compassiva do Buda preenchê-lo. Com o coração leve, mas determinado, Rinzem desceu pela trilha que levava à base da montanha. A caminhada era árdua, mas ele estava acostumado ao terreno íngreme. Os anos de prática e disciplina haviam fortalecido seu corpo e sua mente, e ele caminhava com a confiança de quem sabe que está no caminho certo, ainda que não saiba exatamente onde esse caminho levará. A primeira aldeia que Rinzem encontrou era pequena, composta por algumas dezenas de casas de madeira espalhadas ao redor de um campo de arroz. As pessoas da aldeia viviam de forma modesta, trabalhando duro para cultivar o que precisavam para sobreviver. Ao chegar, Rinzem foi recebido com respeito, como era costume quando um monge passava por aquelas terras. Os aldeões ofereciam comida e abrigo, acreditando que abençoar um monge traria prosperidade e proteção para suas famílias. Rinzem aceitou a hospitalidade com humildade, mas recusou o abrigo. Ele preferiu dormir sob as estrelas, sentindo o chão duro sob seu corpo, em vez de se acomodar em uma cama macia. Durante a noite, ele observava o céu escuro, pontilhado de estrelas, e se perguntava sobre o lugar do ser humano nesse vasto universo. Ele pensava nas incontáveis vidas que haviam passado por aquelas terras, cada uma com suas alegrias e sofrimentos, cada uma buscando algo, mesmo que não soubessem o que. No dia seguinte, Rinzem continuou sua jornada. Ele não tinha um destino claro em mente, apenas seguia adiante, guiado por uma intuição silenciosa. Em cada aldeia por onde passava, ele encontrava pessoas que viviam suas vidas em meio às dificuldades do mundo material. Muitos deles estavam presos às suas posses, lutando para acumular mais, acreditando que a riqueza lhes traria felicidade e segurança. Rinzem observava essa dinâmica com atenção, notando como o apego às coisas do mundo gerava sofrimento. Em uma dessas aldeias, Rinzem conheceu um homem chamado Tsering. Ele era um comerciante próspero, conhecido por sua habilidade em negociar e por sua astúcia nos negócios. Tsering vivia em uma grande casa de madeira, rodeada por um belo jardim. Ele tinha tudo o que um homem poderia desejar: riqueza, status e respeito. No entanto, havia algo em seu olhar que traía uma profunda insatisfação. Tsering convidou Rinzem para jantar em sua casa, oferecendo-lhe uma refeição suntuosa, cheia de pratos exóticos que ele havia importado de terras distantes. Rinzem aceitou o convite, mas comia apenas o que era necessário para saciar sua fome, sem se deixar levar pelos excessos. Durante o jantar, Tsering começou a falar sobre seus negócios, sobre como ele havia acumulado sua fortuna,
e sobre suas ambições de expandir ainda mais seus empreendimentos. Rinzen ouviu em silêncio, percebendo que, apesar de todas as conquistas de Tsering, o homem estava longe de ser feliz. Havia uma ansiedade constante em suas palavras, um desejo insaciável por mais. Quando Tsering terminou de falar, Rinzen perguntou calmamente: Tsering, você tem tudo que um homem pode desejar, mas ainda assim parece inquieto. O que é que você realmente busca? Tsering ficou em silêncio por um momento, surpreso com a pergunta. Ele nunca havia parado para refletir sobre isso. Sempre acreditou que seu objetivo era acumular riquezas e poder, mas, ao ser confrontado com a questão, percebeu que, na verdade, não sabia o que estava procurando. Eu não sei, respondeu ele, finalmente. Sempre pensei que a riqueza me traria felicidade, mas quanto mais eu tenho, mais vazio me sinto. Rinzen assentiu, como se já soubesse a resposta. Ele olhou para Tsering com compaixão e disse: o verdadeiro tesouro não pode ser encontrado em coisas materiais. A riqueza que você busca está dentro de você, mas é preciso coragem para desapegar do que você acredita que lhe dá segurança. Naquela noite, as palavras de Rinzen ressoaram na mente de Tsering. Ele não conseguiu dormir, perturbado por uma inquietação que há muito tempo tentava ignorar. No dia seguinte, ele procurou Rinzen, que estava meditando sob uma árvore no jardim. Monge Rinzen, como posso encontrar essa riqueza interior de que você fala? Como posso desapegar do que me prende e encontrar a paz que tanto desejo? Rinzen abriu os olhos e olhou para Tsering, vendo a sinceridade em seus olhos. Ele sabia que Tsering estava pronto para ouvir a verdade, por mais difícil que fosse. O caminho do desapego não é fácil, Tsering, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. Comece observando o que você valoriza em sua vida. Pergunte a si mesmo por que você se apega a essas coisas. É por medo, por necessidade de controle, por orgulho. Quando você entender as raízes do seu apego, estará um passo mais perto de se libertar dele. Tsering ouviu atentamente, mas ainda sentia uma dúvida persistente. Ele havia passado toda a sua vida acumulando riquezas. Como poderia simplesmente deixar tudo para trás? Mas e se eu perder tudo, Rinzen? E se o desapego me deixar sem nada? Rinzen sorriu, uma expressão suave e compreensiva em seu rosto. O desapego não significa perder tudo, mas sim ganhar tudo de uma nova maneira. Quando você se liberta do apego material, você se abre para um mundo de abundância interior. O que você perde em termos materiais, você ganha em termos espirituais. O coração e a mente se tornam ricos com paz, alegria e compaixão. Essas são as verdadeiras riquezas, e ninguém pode tirá-las de você. Tsering ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Rinzen. Ele sentiu uma leveza começar a se espalhar por seu ser, como se uma carga pesada estivesse sendo lentamente removida. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu um vislumbre de paz. Rinzen permaneceu na aldeia por mais alguns dias, compartilhando seus ensinamentos com Tsering e com outros aldeões que desejavam ouvi-lo. Ele falava sobre a importância da meditação, da compaixão e da prática do desapego. Com o tempo, Tsering começou a aplicar os ensinamentos em sua própria vida. Ele passou a doar parte de sua riqueza para os necessitados e começou a simplificar sua vida, reduzindo seus negócios para ter mais tempo para a meditação e a contemplação. Quanto mais Tsering se desapegava de suas posses, mais ele descobria uma nova forma de riqueza dentro de si mesmo. Ele começou a experimentar uma paz que nunca havia conhecido, uma alegria que não dependia de coisas externas. O vazio que antes o atormentava foi preenchido por um senso profundo de conexão com o universo e com os outros seres humanos. Eventualmente, Tsering decidiu renunciar completamente à sua vida como comerciante. Ele distribuiu suas posses entre os pobres e seguiu Rinzen em sua jornada. Tornou-se seu discípulo, dedicando-se totalmente à prática do desapego e ao caminho espiritual. Rinzen, por sua vez, viu em Tsering o potencial de um grande mestre, alguém que, um dia, poderia também ensinar os outros sobre o verdadeiro significado da riqueza. Enquanto os anos passavam, Tsering se transformou. O antigo comerciante rico se tornou um monge de coração puro, conhecido por sua compaixão e sabedoria. Ele e Rinzen viajavam juntos de aldeia em aldeia, levando os ensinamentos do desapego a todos que desejavam ouvir. As pessoas se reuniam para ouvir suas palavras, encontrando nelas um conforto que as riquezas materiais nunca poderiam oferecer. A jornada de Rinzen e Tsering os levou a muitas terras distantes, onde espalharam as sementes da sabedoria. Eles viveram uma vida de simplicidade, mas com uma abundância interior que poucos poderiam imaginar. Suas histórias inspiraram muitos outros a seguir o caminho do desapego, mostrando que a verdadeira riqueza não se encontra em coisas materiais, mas no coração e na mente livres de apego.
Um dia, enquanto meditava à beira de um lago, Tsering teve uma visão. Ele viu o amuleto que Rinzem havia jogado no riacho anos antes. Na visão, o amuleto flutuava na água, mas em vez de ser carregado pela correnteza, ele brilhava intensamente e começava a se desintegrar em milhares de partículas de luz. Essas partículas se espalhavam pelo mundo, levando consigo a essência dos ensinamentos de Rinzem. Quando a visão terminou, Tsering abriu os olhos e olhou para Rinzem, que estava sentado ao seu lado, meditando em silêncio. Tsering compreendeu, naquele momento, que o amuleto não era apenas um objeto de valor sentimental, mas um símbolo do ensinamento mais profundo de Rinzem, que a verdadeira riqueza se encontra no ato de desapegar, de deixar ir e de abrir espaço para que o espírito floresça. Rinzem, sentindo o despertar espiritual de Tsering, abriu os olhos e sorriu. Ele sabia que seu discípulo havia compreendido o ensinamento em sua totalidade. Sem precisar dizer uma palavra, ambos se levantaram e continuaram sua jornada, sabendo que a missão deles estava apenas começando. A história de Rinzem e Tsering se espalhou por toda a região, tornando-se uma lenda entre os povos das montanhas. Os ensinamentos que eles deixaram para trás continuaram a inspirar gerações, lembrando a todos que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na liberdade do espírito. E assim, o caminho do desapego se tornou um farol para aqueles que buscavam a paz interior, guiando-os na jornada para enriquecer a mente e o coração. Se você gostou, não esqueça de curtir e para mais vídeos como esse, inscreva-se.